Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor esse momento, pedimos que o Senhor direcione cada palavra que sai aqui da minha boca, Deus, que Teu Espírito Santo use a minha vida e que nós possamos entender e aprender um pouco mais do Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse final de semana, obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas, se renovaram nas nossas vidas. Obrigado porque em Ti nós temos a expectativa, Senhor, daquilo que nós ainda viveremos na Sua presença. Nós Te amamos, Jesus, e pedimos que o Senhor abençoe esse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, gente. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Eu tô com torcicolo aqui, não sei se dá para ver, mas eu tô meio quebrado. E o livro de Atos é um livro muito peculiar, né? O livro de Atos foi escrito por Lucas, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas, eles são destinados à mesma pessoa. Lucas começa dizendo ali que é para Teófilo, né? Então, se nós juntarmos esse escritor Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, isso tem uma representatividade de aproximadamente 28% do Novo Testamento, do que é dito no Novo Testamento, né? E Atos, é importante nós entendermos que ele fornece um relato verdadeiro e radical de como, daquilo que ocorreu com os discípulos, né? Nós víamos um pouco antes ali que Pedro tinha negado a Cristo, que outros tinham ficado com medo, e a partir dali nós vemos uma mudança radical de pessoas comuns que se tornaram grandes líderes e impactaram a sociedade daquela época e continuam impactando até hoje, porque se nós recebemos o Evangelho se nós hoje temos o Evangelho é porque nós recebemos de alguém, né? Então, Atos é o único livro da Bíblia, aliás, do Novo Testamento, que preenche uma lacuna entre os Evangelhos e as Epístolas, uma vez que quando os Evangelhos acabam, nós não temos nenhum relato de igrejas. E as epístolas mostram um número crescente das igrejas, principalmente tomada por crentes e gentis, né? Então, seguindo aqui, eu estou dando só um panorama rápido, tá, do livro de Atos, aí a gente vai entrar um pouquinho mais aqui. Atos provê para nós a transição de um evangelho com um grande contexto, né? E essa transição ela se dá em 3 esferas. Geográfica, porque ela sai de Jerusalém e vai para Roma, né? Teológica, porque ela sai de Israel e ela é para as igrejas, e também a racial, porque ela sai dos judeus e vai para os gentis, né? Atos, ele traz uma oposição, na verdade, ele relata a oposição dos judeus contra o evangelho, né? E não foi através da obediência de Israel que os gentios receberam o evangelho, na verdade foi pela desobediência daquele povo, né? Atos também nos mostra que a maioria das igrejas tratadas nas epístolas veio a existir. Amém? Eu vou correr um pouquinho mais aqui para que a gente não perca, tá? Quem escreveu o livro de Atos? Mais uma vez, quem escreve o livro de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ambas cartas foram direcionadas a Teófilo, e aí você fala, cara, quem que foi Teófilo? Não se sabe ao certo quem que foi Teófilo. Existem algumas, me fugiu a palavra, mas algumas interpretações. Alguns acreditam que Teófilo era um mantenedor da obra de Lucas ali, era uma pessoa que estava junto com Lucas, embora Lucas fosse um médico muito sucedido, muito bem sucedido. Outros dizem que Lucas parece escrever para Teófilo como um apologeta defendendo a sua fé, né? E outros acreditam também que o fato de Lucas, o apóstolo Lamartine aqui, deixa eu acenar para ele, né? O líder está aqui. E se quiser participar, só me avisa aqui que eu te chamo aqui, que vai ser uma grande honra tê-los conosco aqui, pastor. Então, eu me perdi aqui. Lucas, eu estava falando de Lucas, né? Bom, enfim, ele escreve isso para Teófilo e muitas pessoas acreditam que o livro de Atos ele serve de uma introdução, serviu para que o apóstolo Paulo, viesse a ser inserido dentro desse contexto. Quando o livro de Atos foi escrito? Enquanto
Paulo estava preso. Paulo faz o relato, né, de grande parte desse livro, e foi escrito, acredita-se que entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo, né? Qual o verso-chave do livro de Atos? É um versículo que todo mundo conhece, que está lá no capítulo 1, versículo 8, que diz: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." Beleza? Até aqui tranquilo, todo mundo aqui. Se você tiver dúvida, vai mandando aqui, a gente vai trocando ideia, vai batendo um papo, tá bom? Então, como nós podemos fazer o esboço do livro de Atos? Um esboço geográfico: Jerusalém, Judéia, Samaria Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Um esboço de liderança de Pedro, se nós pegarmos capítulo 1, versículo 12, depois, né, o que Paulo relata lá no capítulo 13, e também um esboço racial, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Beleza? Qual era o ambiente cultural do primeiro século? Judaísmo, para que vocês entendam, era o sistema religioso da época. A religião oferecia o Velho Testamento, as leis, né, e a estabilidade baseada no legalismo e no ritual, tá bom? O governo romano era o sistema político no controle. Eles proviam a paz, mas ao custo de ter o seu próprio exército. Beleza? Esse aqui é uma rápida introdução daquilo que está dito do que é o livro de Atos. Se nós entrarmos no capítulo 1, qual é a figura principal desse livro? Embora nós tenhamos muitos dados a respeito dos apóstolos, viagens missionárias de Paulo, o que aconteceu, né, e tudo mais, como que eu vou falar? O personagem principal, obviamente, é o Espírito Santo. Tanto que algumas pessoas acreditam e dizem Atos do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é a figura central desse evangelho. Para vocês terem uma noção, o Espírito Santo é mencionado 55 vezes dentro desse livro, dentro do livro de Atos. Amém? Atos 1 começa com o ato do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. E se nós descemos um pouquinho mais no verso 15, nos mostra que 120 pessoas estavam ali reunidas. Eu estou com a minha Bíblia aqui e a gente vai descendo por tópico, para que não fique tão confuso para vocês, tá? Então, estamos aqui, ó. Primeiro, a ascensão de Jesus. Jesus conversa com os discípulos uma vez que questionaram Jesus. Jesus, será que esse será o tempo onde o Senhor reestabelecerá o reino? E Jesus diz, olha só, não compete vocês a saber o tempo e a época que o Deus Pai já escolheu lá na sua né, eternidade. E aí ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Logo que ele diz isso, ele vai para o céu e de uma vez ele está lá até hoje, até o dia que ele volta para nos buscar. E ali os discípulos ficam em Jerusalém. A partir do versículo 12, os discípulos estão em Jerusalém e os discípulos começam a perseverar em oração, né, para que o Espírito Santo viesse. Entenda que até então o Espírito Santo ainda não tinha descido. Existia a promessa de Jesus dizendo que desceria sobre eles o Espírito Santo. Jesus deixa para eles muito claro, vocês não podem sair de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E eles estavam ali buscando, orando, perseverando em oração. Eles estavam realmente com o objetivo de cumprir aquilo que Jesus tinha dito para que eles fizessem, tá bom? E aí, dentro disso, no capítulo 15, nós temos a escolha de Matias. Matias foi escolhido, era uma escolha entre Matias e entre um homem chamado José, né? Isso se deu, por quê? Porque os discípulos estavam lá, existia um discípulo a menos, Judas, você já conhece a história, Judas tinha traído Jesus, se matou e era um discípulo a menos e eles tinham que achar alguém para a posição de Judas, então na sorte decidiram por Matias. Era Matias ou José, que dois homens íntegros, duas pessoas extremamente competentes para a época, mas Deus mostrou que aquela pessoa teria que ser Matias, tá bom? E aí nós começamos o capítulo 2, que começa com a descida do Espírito Santo. Vamos ler rapidinho aqui o que está escrito, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então aqui o Espírito Santo desce com autoridade sobre a vida deles, enche eles da presença do Espírito, e eles começam a falar em línguas, né? E eles conseguiam entender, né? Então algumas pessoas não acreditam eu particularmente, essa língua que é dita aqui não é a língua, quando nós oramos em língua, né? Não é isso, não é a respeito disso. O pastor José Luiz está na live aqui, pode corroborar com uma mensagem aí, isso que eu estou falando. Eram línguas que eles receberam de países e a localidade onde eles estavam, e as pessoas conseguiam entender, cada uma na sua, né? Cada uma do seu dialeto, da sua língua, eles entendiam o que estava sendo dito. Não é as línguas que nós oramos, tá? Não é quando você vê um pastor orando em línguas, não é esse tipo de língua que está dizendo nessa descida do Espírito Santo, não é sobre isso, amém? Pastor Zé Luiz, o senhor está aí, me ajuda se eu estiver falando alguma coisa, tá bom? E aí, no versículo 14 do capítulo 2, começa o discurso de Pedro. Se nós pegarmos ali a história mostra que Pedro era um homem, que era impulsivo nas suas decisões, corta a orelha do soldado, fala para Jesus, não vou deixar com que o Senhor lave os meus pés, e aí Jesus repreende. Pedro era assim, e teve um ato de covardia, por conta do medo, tomado de medo, e negou Jesus 3 vezes, mas também negou para que se cumprisse aquilo que Jesus tinha dito, né? Então é importante que nós saibamos disso. E Pedro, tomado de medo, nega Jesus e tudo mais, vocês conhecem essa história, e depois da descida do Espírito Santo, Pedro vai fazer o seu primeiro discurso. Pouco tempo antes, 50 dias antes, ele negou a Cristo, por medo, né? Nega a Cristo, mas essa é a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando é empoderada pelo Espírito Santo, ela tem coragem, ela tem ousadia de ser usada pelo Espírito para que esse trabalhar do Espírito gere sim mudança e transformação na vida de outras pessoas também, e que não seja uma transformação somente sua, né? Por exemplo, você que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa transformação, ela não pode simplesmente afetar a sua casa, ela não pode simplesmente afetar a sua família, a sua vida pessoal, ela tem que afetar pessoas que estão à sua volta também, pessoas que estão vendo a sua transformação, estão sedentas por saber o que tem acontecido, e você tem uma oportunidade absurda de falar quem transformou a sua vida. Pedro fez isso, usou o discurso de Jesus, ele repetiu a profecia de Joel perante aquele povo, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram. O primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Olha que lindo isso, né? E se nós continuarmos no versículo 42 do capítulo 2, diz que perseveraram na doutrina dia após dia, e na comunhão, partir do pão e nas orações. Então eles continuaram se alimentando, eles continuaram buscando a Deus, eles continuaram pregando o evangelho, eles continuaram fazendo o que eles foram ordenados por Deus a fazer. Então isso é importante que nós saibamos, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui que possa ser especial referente ao capítulo 2. Deixa eu ver aqui, que eu fiz um estudinho aqui para você, né? Versículo 5:13, isso eu já li, Joel, beleza, vamos ver aqui. Vamos entrar no capítulo 3 então, tá bom? Já no capítulo 3, tem a famosa cura do coxo, daquele homem que estava ali na porta pedindo esmola, e Pedro e João entrando ao templo, dizem para ele aquela famosa frase que você conhece com certeza, e ele fala, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Né? É isso que ele diz, e essa foi a transformação, a manifestação do milagre, da ordem que aqueles homens deram. Eles deram aquela ordem porque eles eram cheios do Espírito Santo. Se não fossem cheios do Espírito Santo, nada adiantaria. Eles poderiam ordenar o que eles quisessem, que nada aconteceria, porque a obra é do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo continua operando milagre até o dia de hoje. Isso é importante você saber. A cura continua acontecendo, as manifestações elas continuam acontecendo.
Cara, aquilo que Deus tem derramado na sua vida e na nossa vida é real, é algo lindo e nós temos que perseverar buscando isso. E como nós perseveramos? Exatamente meditando na palavra, nos alimentando daquilo que é a verdade é a palavra de Deus, adorando ao Senhor com todo o nosso coração, sabe? Com tudo aquilo que nós temos, com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, colocando Deus em primeiro lugar, colocando a vontade dele em primeiro lugar. É assim que nós perseveramos, tá bom? Então, ele tem essa cura, e aí tem um outro discurso de Pedro no templo, o segundo discurso de Pedro no templo, onde ele faz esse discurso. Então, se nós pegarmos no capítulo 3, do versículo de 1 a 11, é o primeiro milagre que aconteceu na igreja do Novo Testamento. Olha que lindo. E esse é o segundo maior sinal da bênção de Deus na igreja do Novo Testamento, né? E é a primeira vez que Pedro usa o nome de Jesus para curar. No versículo 6 do capítulo 3, olha só o que diz. Versículo 6, capítulo 3, tá? Capítulo 3, versículo 6, é a primeira vez que Pedro usa o nome de Jesus para curar. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É a primeira vez que ele usa o nome, e o nome de Jesus é poderoso. Deixa eu te falar uma coisa. Está passando tribulação na sua casa? Declare o nome de Jesus. Está passando crises de ansiedade, momentos de aflição? Clame o nome de Jesus. Jesus não desampara o filho. Jesus não deixa um filho órfão. Jesus não deixa, não abandona. Então, se você clamar o nome de Jesus, ele vai vir e ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Tá? Então creia nisso. Foi a primeira vez que Pedro diz em nome de Jesus e imediatamente quando ele ordena, acontece, porque o nome de Jesus é poderoso para salvar todas as coisas. Deixa eu contar uma rápida história para vocês. Uma vez eu fui chamado para fazer um velório e é muito difícil fazer velório. Tem pastores que amam fazer um velório. E não para celebrar a morte. Não, mas é que é uma oportunidade de você levar o evangelho, né? De você estar com pessoas que estão machucadas e você trazer uma palavra de conforto. E uma vez eu fui fazer um velório e pediram para eu puxar um louvor. E o único louvor que veio na minha cabeça, que vinha na minha cabeça, era o nome de Jesus. Que é aquele: o nome de Jesus é poderoso, sabe? Só que aí, dessa música, ela tem: o nome de Jesus levanta os mortos. E eu fiquei com muito medo de cantar essa música. Eu falei: Jesus, eu não posso cantar isso, porque se eu cantar e não levantar, vai ficar uma coisa muito estranha. E eu não tive coragem de cantar essa música, porque eu sei aquilo que Deus pode fazer. Eu sei o poder que carrega o nome de Jesus, né? Então, logicamente, é só uma ilustração, uma brincadeira, mas nós temos a consciência, você precisa ter confiança do poder do nome de Jesus, né? A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que estar atento a isso. Inclusive amanhã, às 11 horas, na minha pregação, o tema da minha mensagem é o título mais lindo que eu já dei para todas as minhas mensagens, de verdade. Se chama Jesus. É o título da minha mensagem, então você está convidado a participar. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Dos versículos 12 aos versículos 26, Pedro vê a oportunidade para um segundo sermão, né? E Pedro construiu esse segundo sermão. Ele se referiu a Jesus como servo de Deus e fez toda uma lembrança daquilo que Isaías disse, do versículo 53, do capítulo 53, 52 ao 13, enfim. E aí ele continua fazendo. Pedro atribui a ressurreição de Jesus Cristo ao Deus dos judeus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Imagina o que isso não gerou naquele povo, né? Pedro diz que Jesus foi quem restaurou este homem com a coxa, com a sua enfermidade e a perfeita saúde, né? Ele diz: Jesus não estava apenas vivo e bem, ele continua fazendo coisas poderosas, ele continua fazendo ainda hoje coisas incríveis e coisas poderosas, tá bom? Pedro também relembra eles, aí é uma cutucada. Pedro dá relembrada a eles de quem era a culpa de Jesus ter sido crucificado. Mas a ênfase do livro, do capítulo 3 do livro de Atos, está no arrependimento, para que eles pudessem desfrutar de futuras restaurações e uma bênção vinda de Deus. Pedro, assim, muito estratégico no seu sermão,
né? É aquele famoso bate e assopra. Ele falou o que tinha que ser dito, mas ao mesmo tempo trouxe uma palavra de renovo para eles. Cara, se arrependam, Deus pode fazer muitas coisas na vida de vocês podem desfrutar de bênçãos e tudo mais, né? E aí, fechando o capítulo 3, o evangelho para nós é boa nova. É boa nova, e boa nova são boas notícias, né? Mas para aqueles que não conhecem a Deus e não confessam Jesus como Senhor e Salvador, não será bacana quando acontecerá, quando o julgamento divino chegar, né? A bênção de Deus da nossa salvação nos dá esperança e alegria. E a boa notícia para cada um de nós é que nós precisamos enfrentar a má notícia. A boa notícia para você hoje é que você precisa enfrentar a má notícia, porque aquele que está em você é maior daquele que está no mundo. E você tem autoridade sobre serpentes e escorpiões, sabe? Sobre principados talvez que se levantem contra a sua vida. Em nome de Jesus. Jesus é a boa notícia. E a boa notícia, Jesus Cristo é quem vai enfrentar as más notícias que têm surgido nos nossos tempos. Amém? Amém? Vamos entrar aqui no capítulo 4, quando Pedro e João são presos. Aí dá um pouquinho mais, né? Pedro e João são presos. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver se eu perdi a minha anotação ou se ainda está aqui. Só um pouquinho, gente. Fechou aqui meu livro. Peraí. Tá todo mundo entendendo aquilo que a gente tem dito aqui? Tá claro para vocês como estão as coisas? Tudo bem? Então vamos continuar. Pedro e João são presos. Vamos ler aqui esse trecho. E diz assim: estavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo números a quase 5.000, ou seja, no segundo sermão, mais 2.000 pessoas pelo menos se converteram, tá bom? Então, Pedro tem a oportunidade, ele é levado ao Sinédrio, e ali ele tem a oportunidade de fazer a sua defesa sobre aquilo que ele estava sendo acusado, sobre aquilo que ele estava vivendo. E eu quero ler isso porque isso aqui é importante que você entenda. Olha só. Versículo 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém, as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Tá bom? Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram com o poder ou em nome de quem fizera isto. Ou seja, quem mandou com que vocês fizessem isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Agora, olha a chave. Porque muitas vezes nós queremos trabalhar e agir, mas sem estar cheios do Espírito Santo, né? É muito fácil você ver pessoas falando em nome de Jesus uma palavra vazia. Tentando expulsar demônios, mas com algo sem o essencial, que é a presença do Espírito. Então, Pedro cheio do Espírito Santo, está dizendo lá no versículo 8. Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse: autoridade, povos e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo por que foi curado. Sempre quando você fala a respeito de Jesus, meu querido, ecoa. E ecoa, porque fica reverberando, mais pessoas têm conhecimento, mais pessoas entendem, mais pessoas ouvem. Olha só, aquele adúltero não é mais um adúltero, aquele dependente químico não é mais um dependente químico, e ele continua ecoando, porque o evangelho de Jesus, quando entra de verdade, ele traz transformação na sua vida pessoal, transformação na sua vida emocional. O evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, o Espírito Santo, quando entra em você, ele entra e ele faz um estrago. Ele faz um estrago porque ele limpa você de todas as amarras que Satanás não quer que você seja limpo. E continuou Pedro dizendo, olha lá, capítulo 10. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é quem estamos curando, é em seu nome que nós estamos operando essas curas.
Esse Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre o homem pelo qual importa que sejamos salvos. Agora olha isso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, chamaram ali eles de burro. Olha, eles são burros, eles não têm capacidade, eles não têm conhecimento para citar coisas, para criar situações ou então algo. De fato, eles estiveram com Jesus. De fato, eles estiveram com Jesus, mas só consegue enxergar isso. Você só consegue ser usado com intrepidez e ousadia se você estiver cheio do Espírito Santo. E aí, continua dizendo, cara, aí desenrola, eles são obrigados a soltar, eles libertam eles, enfim. E uma vez que eles foram soltos, eles perseveraram na oração. Eles continuaram orando, né? Vamos ver se eu acho aqui no capítulo 4 onde está. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Porque uma vez que eles foram soltos, eles procuraram os outros discípulos para contar exatamente o que tinha acontecido. E ouvindo isso, unanimemente, eles todos levantaram a voz naquele lugar e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste os céus e a terra. E eles começaram a orar, né? E dizer e declarar que não seria em vão tudo aquilo, todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, que eles continuariam perseverando. Mas eu quero que você se atente ao versículo 31, né? Diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Ou seja, você recebe o Espírito Santo está dentro de você, né? E muitas vezes você passa momentos de dificuldade. E você não precisa receber o Espírito Santo de novo, porque o batismo do Espírito Santo é quando você aceita e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que talvez você precise de um enchimento do Espírito Santo, que ele te encha de coragem, que ele te encha de ousadia, que ele te encha de amor, que ele te encha das qualidades que ele tem, sabe, do caráter moral, da ética. Isso você pode pedir. E naquele momento, muito provavelmente, eles estavam com medo. Porque pregar Jesus não era algo aceitável, não era algo popular. Eles sabiam que eles corriam risco de morrer, eles sabiam que eles corriam risco de serem apedrejados, e de fato isso aconteceu. Todos os apóstolos de Jesus foram mortos, exceto o apóstolo João, que morreu com 99 anos, em 99 depois de Cristo, de forma natural. Todos os outros, um foi apedrejado, um foi crucificado de cabeça para baixo, um foi decapitado, um foi empurrado de um lugar e caiu, sabe? Assim, é a história, porque era isso, eles estavam com medo, né? O medo é natural, o que o medo não pode fazer com nós é nos paralisar. Nós temos que enxergar isso, enxergar uma janela de oportunidade, que quando nós clamarmos, Jesus Cristo ouve as nossas orações, ouve as nossas petições, e aí ele derrama sobre nós intrepidez e autoridade, tá? E aí, se nós continuarmos aqui, nós já estamos quase encerrando, no versículo 32, da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente a... Deixa eu pegar a Bíblia aqui que fechou. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E aqui mostra a generosidade, como eles lidavam com as pessoas, né? Eles olhavam e falavam: cara, isso aqui não é meu, eu vou dividir com todo mundo, eu vou ajudar as pessoas. E eles continuam dizendo: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha dado a necessidade. Então, gente, isso aqui nos mostra o seguinte: eu não estou falando para você vender sua casa, não estou falando para você vender seu carro. O que eu estou te dizendo é que todos nós precisamos ter um coração generoso. Generosidade é o DNA de Cristo, é uma das qualidades de Jesus. Deus foi generoso a ponto de dar o seu único filho para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse desfrutar da vida eterna. E o que acontece é que existem pessoas que estão acumulando riquezas. Por quê? Porque o dinheiro é a sua segurança.
Porque os bens materiais é o seu porto seguro. Se tudo é errado na minha vida, eu vendo os meus bens, eu distribuo para as pessoas. E não pode ser assim, cara. Você não pode ter tudo, olhar para fora, olhar para a sua janela do seu carro, olhar para a janela da sua casa, ver barbaridades acontecendo e não ter o desejo e o anseio de ajudar as pessoas, né? Nós recebemos o Evangelho é para que nós possamos entregar para outras pessoas também, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas também. Uma passagem, Jesus diz: filhinho, não amemos-nos apenas de palavra, mas em ações e em verdade. Ou seja, não adianta você olhar uma situação caótica e você disser assim: olha só, cara, eu sinto muito pelo que você está passando. Eu sinto muito, não vai mudar a situação. Embora possa ser um acalento para a alma. Mas o que muda a situação é se você amar essa pessoa com atitude, com verdade, sabe? O que eu posso fazer para te ajudar? Olha aqui, meu irmão, eu tenho uma cesta básica que eu vou doar. Toda semana nós doamos cestas básicas. E as pessoas acham que só porque acabou a pandemia, teoricamente, não existe mais a necessidade. Não, nós continuamos com as 500 famílias semanalmente indo buscar a cesta básica, mas as doações caíram drasticamente. O ponto dessa live não é falar sobre doação, não é falar sobre se você deve ou não deve ser dizimista. Isso tá na Bíblia, cara. Você deve ser dizimista, ponto final. Achou ruim? Cara, quando você chegar no céu, você fala com Deus, fala que você não concorda. Duvido que você vai falar isso, mas não é sobre isso o ponto dessa live. Mas nós precisamos abordar também, porque a obra do Espírito Santo é para que nós olhemos uns aos outros, né? A obra do Espírito Santo dentro de nós, ela nos molda para que nós possamos abençoar outras pessoas também, com a palavra viva, dizendo que de fato ele é o pão da vida, mas também nós temos que pôr a mão na massa e fazer as coisas acontecer, tá bom? Esse aqui é o capítulo 1 a 4 que nós lemos aqui. Aqui a igreja começa a ser instituída. Nós ainda vamos chegar na parte que o apóstolo Paulo, por exemplo, se converte, tem um encontro com Jesus. Mas aqui é muito legal nós vemos isso. Nós vemos que a igreja começa a ser instituída. Eles começam a pregar. Aqueles que tinham medo, não mais têm medo, são cheios da presença de Deus, são cheios do Espírito Santo de Deus e anunciam o Evangelho com intrepidez e ousadia. Amém? Eu queria abrir rapidinho aqui para alguns comentários. Se você tiver algum comentário, faça aí, nós vamos ler. Nós temos mais alguns minutos aqui até que nós encerremos esse tempo. Eu espero que tenha ficado claro esse momento aqui. E semana que vem nós teremos mais. Continue acompanhando no nosso aplicativo, continue acompanhando nas nossas redes sociais, tudo aquilo que tem acontecido nessa preparação das 7 semanas até então o Pentecostes. Amém? Vamos lá, tremenda live. Já li e voltei a ler. Cara, continua lendo, Cleide, continua lendo, porque o livro de Atos, ele é muito poderoso, é muito forte, nos traz grandes revelações. Eu acredito que é um compilado maravilhoso. Ali você vê cura, você vê admoestação, você vê restauração, você vê... Nossa, a gente consegue ver tanto, né, dentro desse livro. A implantação das igrejas, sabe, como aqueles discípulos eram apaixonados por Jesus a ponto de morrer e não negar a Cristo. Enfim, esse livro é incrível e nós vamos debruçar durante esse mês aqui, amém? Quando eu vou para a Ucrânia, quando me chamarem eu vou para qualquer lugar, irmão. Manda o convite e eu vou com o maior prazer. Vai ficar gravada essa live? Vai sim, vai ficar gravada essa live. Pode acompanhar aí que vai estar. Glória a Deus, nós estamos vivendo um novo tempo, né? A church, um tempo de unidade, a unificação dos nossos valores, dos nossos ideais, e está sendo muito lindo. Obrigado por compartilhar essa palavra, pastor, glória a Deus. Obrigado vocês por nos acompanharem aqui. Vem para Curitiba, eu vou também, só me chamar. Ó, Celeste, um beijo. Celeste tem um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi na minha vida, uma mulher de Deus que eu tive o prazer de conhecer na última viagem para Israel. Foi muito lindo e prazer, Celeste, Deus abençoe, viu? Recebi a palavra, a boa notícia é que Jesus passará o dia da nossa notícia, da má notícia comigo, é isso mesmo. Chama a boa notícia para te ajudar a lidar com a má notícia, amém? A campanha tem sido uma bênção, amém, Isa, tamo junto. Glória a Deus, vamos ver aqui. Atos é a prática da fé e exemplo de cristãos que devemos ser. Cara, ali mostra tudo, viu, Dudu?
mostra tudo, mostra como a igreja primitiva agia, como a igreja primitiva se portava. Nós temos que voltar os nossos olhos para as doutrinas da igreja primitiva, para o amor, para o cuidado, pelo zelo com a palavra, porque infelizmente hoje o que nós vemos é uma distorção do evangelho, uma distorção do sacrifício de Jesus na cruz, e nós precisamos mudar isso, de fato, né? Vamos ver aqui. Aí, Deus é maravilhoso. Pastor, vai ficar gravada essa live. Curitiba lhe espera. Vamos marcar, vai ser uma grande bênção. Serginho, te amo, meu irmão. Tamo junto. Graças por Margarita. Margarita sempre me manda mensagem no Instagram. Uau, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Quando terá a Alfa em Florianópolis? Ainda não sei. Não sei. Quem sabe? Deus sabe. Espero que a gente consiga fazer ter logo essa bênção aí, amém? Concórdia, Deus abençoe a gente. Pastor, momentos muito bons em torno da palavra. Glória a Deus. Lendo o livro de Atos, vi que o discípulo recebeu a primícia do Espírito. Deus mostra muitas coisas nesse livro de Atos, viu? E quando o Espírito Santo desce em nós, ele mexe. Ele faz com que você tenha vontade de fazer coisas, sabe? Campanha maravilhosa. Pastor, da próxima vez, canta assim mesmo em velório. O Espírito Santo faz o seu instrumento. Amém. Mas, cantar em nome de Jesus, levanta aos mortos. E eu falei, Deus, tanta música linda com o seu nome, com alguma coisa que o Senhor poderia fazer. Justo essa, me complicou, né? Mas Deus é bom. Olha, Flórida, meu irmão, tamo junto, Rodrigo. Deus abençoe a Flórida. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Nós já vamos encerrar para eu não travar o sábado de vocês também. Amém?